Vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo 14. É o texto proposto para hoje. Jó, capítulo 14. Mas antes vamos ainda à presença do Senhor em oração, está bem? Pai, nós queremos mais uma vez na Tua presença pedir que Tu possas cuidar do Teu povo, da Tua Igreja. Entregamos as nossas vidas, Pai. Aquilo que vamos realizando enquanto Igreja, as atividades, Pai. Cada um dos encontros que nós temos, nós os entregamos, desejamos muito que eles possam ser usados por Ti para tocar e transformar as nossas vidas. Mas, acima de tudo, Pai, nós oramos para que possamos caminhar humildemente contigo e podemos ser mesmo filhos e discípulos teus que surpreendem o mundo, Pai. E nós pedimos-te que agora, ao aproximarmos da tua palavra, através do teu servo Jó, que tu nos ajudes a compreender e a conhecer-te um pouco melhor e nos moldes também na nossa caminhada e na forma como nós precisamos de viver cada dia de acordo com a tua santa vontade. E por isso nós, mais uma vez, clamamos pela ação soberana do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E esta é a oração que levamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou só pedir, Helena, podes distribuir esta folhinha, pelo menos uma por casal e outra. O texto que eu vou partilhar com os irmãos é o capítulo 14 de Jó, na tradução da tradução de português atualizado do livro a Bíblia para hoje, que eu creio que num texto como este nos vai ajudar também a compreender alguns aspectos deste texto e, portanto, conforme depois nós vamos também lendo o texto, vamos ler nesta tradução que muitas vezes nos ajuda e nos clarifica alguns aspectos da tradução e do texto original. Amados, eu no domingo, na quarta-feira passada, quando estudámos a primeira lição de Jó, eu estava a partilhar com os irmãos, a seriedade e a dificuldade deste texto, não é? E estava a partilhar com os irmãos que era bom que nós pudéssemos digerir também ao longo da semana todo este texto, toda esta realidade que o Senhor nos traz através de Jó, esta experiência de sofrimento, esta experiência de relacionamento com Deus, nesta perspectiva. Houve alguma coisa que o Senhor trouxe ao vosso coração, que queiram partilhar, que possamos refletir mesmo antes de entrarmos no texto de hoje? Alguma reflexão, algum pensamento que veio aos vossos corações? Ficou uma inquietação. Qual seria a atitude de Jó se soubesse o que tinha passado entre Deus e Satanás? O que é que mudaria na sua atitude? Seria a mesma? Seria outra? Deixou-me pensativo. Eu curiosamente, para a introdução do texto, pus assim: precisamos sempre ter em mente que Jó não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Precisamos ter isso em mente. E às vezes é bom nós não sabermos muitas coisas. A verdade é que não sabemos. Aliás, se há alguma coisa que ao longo da proximidade deste reencontro com este texto vem ao meu coração, é de facto, e isto é muito evidente na experiência de Jó, é que, embora ele soubesse alguma coisa, e o que ele sabia era muito importante e foi fundamental para a sua experiência, a verdade é que se há uma coisa que nós entendemos de toda a experiência de Jó, é que ele sabia muito pouco sobre Deus. E ele, de facto, não fazemos ideia do que é que poderia ter acontecido no coração de Jó se ele soubesse. Mas lá está. Mesmo que ele soubesse, a questão é esta: aquilo que nós sabemos sobre Deus, alguma vez vai pôr em causa aquilo que Ele é? Porque nós hoje sabemos a conversa que houve entre Deus e Satanás. Isso muda em algum momento aquilo que nós
sabemos e experimentamos sobre Deus? Quando situações, eu vou pôr entre aspas, de alguma injustiça vêm sobre a nossa vida e que nós olhamos, e obviamente quando estamos a analisar situações como estas, estamos sempre a considerar situações de grande e alto sofrimento, e quando nós os enfrentamos, o facto de enfrentarmos essas batalhas põe em causa em algum momento aquilo que nós conhecemos e sabemos sobre Deus? Embora nós não tenhamos resposta para esta pergunta que o irmão Telmo colocou, ela precisa de ser considerada no nosso coração. Porque ele não sabia, mas nós sabemos. Nós sabemos a conversa que houve entre Deus e Satanás. E a questão é, Deus é injusto? Deus brincou com a vida de Jó? Deus em algum momento desejou que Jó sofresse? E portanto, embora nós não saibamos qual era a reação de Jó, para nós até mais importante é saber qual é a nossa reação. Qual é a nossa reação perante esta situação? Como o irmão Carlos há pouco estava a dizer, e bem, nós não sabemos tantas outras coisas sobre coisas da nossa vida, não é? Aliás, nós não sabemos praticamente nada sobre amanhã. O que é que vai acontecer amanhã? Os irmãos sabem? Fazem ideia? Praticamente não sabemos nada. Parece que vai chover. É uma previsão, não é? Amanhã é o dia 17. E aqui é dia 17 ou 16, não é? 16, porque acho que hoje é 15, não é? Sabemos muito pouco sobre amanhã. No entanto, e eu creio, e agora estou-me a adiantar um pouquinho, mas eu creio que isto é muito importante, particularmente por causa do texto que nós estamos a considerar hoje, nós sabemos muita coisa sobre a eternidade, sobre o momento em que morrermos, não sabemos. Eu espero que os irmãos estejam certos do que é que sabemos, não sabemos? Nós temos muitas certezas sobre o dia em que morremos. E se amanhã for o dia em que vamos morrer, em que o Senhor chama à nossa presença, então nós sabemos muita coisa sobre o dia da manhã. Sabemos que amanhã estaremos com Ele, sabemos que entraremos na sua presença, sabemos uma série de coisas, não sabemos tudo, mas sabemos uma série de coisas importantes sobre o dia em que o Senhor nos chamará à sua presença, ou que Cristo volte, não é? Mas não sabemos quase nada sobre amanhã. E eu creio que isto foi a base e é o sustento de Jó. O Jó. E vamos perceber, obviamente, sobre as perguntas que ele coloca, não é? Portanto, não sabemos resposta a essa pergunta, mas ela é importante e deve-nos fazer pensar, não é? E temos que a considerar. Mais alguma reflexão que tenha chegado ao vosso coração sobre este texto, amados? A doutrina básica desta lição, que está na página 22, para os irmãos que já têm a revista, lá está, como eu estava há pouco a partilhar com os irmãos, tem a ver com as últimas coisas. Os justos, com os seus corpos ressuscitados e glorificados, receberão o seu galardão e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Amém? Isto é algo que nós sabemos sobre a eternidade. Sabemos sobre a eternidade. Também sabemos outra coisa que, embora não esteja referida pela revista, nos ajuda, e já agora eu ia pedir, os irmãos podem marcar aí a mão no Jó 14, irmos a 2 Coríntios 2 Coríntios 4, um texto que nós conhecemos muito bem, mas que também é muito importante para tudo aquilo que estamos a considerar. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Que é outra coisa que nós sabemos, que temos garantido. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja lá em Corinto e do Senhor para nós hoje. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Ouviram, irmãos?
Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Jó não teve acesso a este texto do apóstolo Paulo, mas eu estou mesmo convencido que toda a experiência de Jó foi também muito moldada por alguma desta certeza. Embora, como nós percebemos, o enfrentar do sofrimento lhe provocou, obviamente, desânimo, sofrimento e angústia, que está bem presente no texto que nós consideramos. Amados, mantendo ainda a mão aí no capítulo 14, vamos só aí ao capítulo 2 novamente de Jó e vamos perceber o ponto de partida de Jó para tudo o que agora vai acontecer nos capítulos seguintes. Tem a ver com Jó 2 a partir do versículo 10, considerando que o versículo 10 é a resposta de Jó à maravilhosa sugestão da sua esposa. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo o mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se com ele e consolá-lo. E, portanto, este ponto é importante porque, no meio daquela situação, depois de Jó ter afirmado perante aquilo que a sua esposa tinha dito, que não ia pecar contra o Senhor e tinha a consciência de que tinha que enfrentar aquela realidade, então aquele foi o momento em que 3 amigos vêm ter com ele. Então, aqui, mais uma vez, reforçar aquilo que há pouco estava a lembrar a respeito daquilo que o irmão Telmo estava a dizer. Não podemos esquecer que, de facto, Jó não sabia daquela conversa entre Deus e Satanás. E ele está a enfrentar cada um destes momentos e cada uma destas circunstâncias sem saber exatamente o que estava a acontecer. Mas o que é que acontece? Nós temos uma noção, não é? Aqueles 3 amigos vêm ter com ele, vêm-se condoer-se com ele, não é? Os 3 amigos têm uma semana fantástica, não é? A primeira semana foi do melhor. Porquê? O que é que eles fizeram na primeira semana? Abraçaram-no e ficaram calados. A partir do momento em que abriram a boca, foi o descalabro. Como nós bem sabemos, cada um, de forma diferente, cada um destes 3 amigos foi incutindo no coração de Jó que aquilo que ele estava a passar era porque ele tinha pecado, porque ele era o único responsável daquilo que lhe estava a acontecer. Vejam, Jó nunca diz que não é pecador, mas tem a consciência que a sua conduta com Deus não era a causa daquilo que lhe estava a acontecer. Porque aquilo que Deus tinha afirmado sobre Jó, e o que é que Jó disse a Satanás sobre Jó? O que é que Deus disse a Satanás sobre Jó? Não havia ninguém na terra íntegro como ele. Jó conhecia o seu relacionamento com Deus, embora ele soubesse que era um homem pecador, ele tinha a consciência que aquilo que lhe estava a acontecer não era resultado disciplinador ou de castigo da sua conduta. Mas aqueles 3 amigos, de diversas formas, vêm incutindo essa ideia, incutindo esse peso sobre Jó, ao ponto, e nós vamos perceber isso, ao ponto de facto de levar Jó quase à ruptura, de não aguentar de todo escutar daquilo que eles tinham para dizer. Aliás,
há aí um aspecto interessante, porque no capítulo 12, quando Jó, nesta fase, porque aqui a partir do capítulo 12 há uma resposta de Jó a muitas das intervenções deles, e depois Jó tem uma oração, e portanto o capítulo 14 que nós estamos hoje a considerar faz parte desta oração que Jó faz a Deus. Mas vejam a resposta de Jó no capítulo 12. Então Jó respondeu, portanto, às acusações deles: na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. E não vos sou inferior, quem não sabe coisas como estas. Ou seja, Jó está a dizer a eles: ouçam lá, mas o que é que vocês sabem mais do que eu? Vocês sabem mais do que eu? Vocês não sabem mais do que eu. Que a infidelidade tem consequências, eu também sei disso. Mas digam, aliás, ele mais à frente até vai questionar a Deus: Deus, por favor, diz-me em que é que eu pequei. Mas às tantas Jó dizem: vocês calem-se, porque vocês são como eu, vocês não são melhores, vocês não sabem mais do que eu. Estão a dizer e estão a argumentar com argumentos sem saber, mas vocês não sabem tanto como eu. E se sabem mais, digam. Mas eles, obviamente, nunca souberam dizer a Jó qual era o problema. Levantavam a questão, mas nunca... Esta intervenção dos amigos de Jó, de facto, é muito questionável, não é? E eu estava hoje, novamente, a considerar esta situação e estava a pensar que tantas vezes, nós às vezes somos amigos de Jó. Somos amigos de Jó. Tantas vezes nós temos a noção que eles foram ter com Jó porque estavam cheios de compaixão com o sofrimento dele. Mas às tantas perderam o discernimento e não entendiam que estavam a tornar tudo muito mais difícil para Jó, porque a certa altura a ideia era mais ou menos esta: de certeza que isto é um pecado teu, portanto arrepende-te e pede perdão a Deus. E Jó diz: mas pedir perdão de quê? Vocês sabem de alguma coisa que eu não saiba? Oh Deus, há alguma coisa que eu tenha que me arrepender, que eu tenha cometido, que é razão para isto? E esta ânsia de tentar levar Jó a fazer uma coisa que, obviamente, ele não tinha consciência nem tinha conhecimento disso, tornou tudo mais difícil. Tudo mais difícil. E Jó, como diversas vezes afirma, ele sabe bem que era um homem pecador e que estava sujeito à intervenção de Deus. Agora, quando nós olhamos agora, e vamos agora olhar para o capítulo 14, quando nós olhamos para o capítulo 14, eu creio que este capítulo 14 dá-nos um quadro do dilema que o nosso mundo atravessa. Que atravessa desde sempre, não é só de agora, não é? Desde sempre. E que Jó, pela situação em que se encontrava, verbaliza e experimenta. A grande diferença, a fundamental diferença entre Jó e os seus amigos e Jó e o restante do mundo é que, embora Jó tenha todos estes dilemas, e como ele vai afirmar mais à frente, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não perdi a noção de quem é o meu Deus. Mas eu não estou a entender nada do que me está a acontecer e isto está muito difícil. Este dilema de incompreensão sobre a realidade da existência humana está muito personalizado aqui e personificado aqui na experiência de Jó. E, portanto, Jó vem já a fazer algumas perguntas. Aliás, nós vemos isso no 13:21. Portanto, depois, nesta oração que Jó está a fazer: alivia a tua mão sobre mim e não espante o teu terror. E depois, no versículo 23, ele então verbaliza aquilo que há pouco: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Portanto, Jó não entende o que está a acontecer e no meio deste desespero, volta-se para Deus e diz: oh Deus, por favor, alivia, porque isto está a ser difícil, mas se há alguma coisa que eu fiz de errado, por favor, diz-me. Jó não sabia da conversa entre Deus e Satanás, ok? Não podemos esquecer isso. Mas estas inquietações estão ao rubro no coração de Jó e isto é muito evidente aqui no texto.
Os primeiros 6 versículos têm muito a ver com perguntas, agora do capítulo 14. Há questões que Jó agora levanta. Os irmãos têm a tradução aí da Bíblia para hoje, ajuda de alguma forma a compreender o texto. Nós vamos ler nessa tradução. Como é frágil o ser humano. São bem poucos os seus dias e cheios de inquietação. Desabrocha por um momento como uma flor e logo seca, como a sombra fugitiva de uma nuvem que o vento sopra, também ele desaparece num instante. Traz mesmo de ser assim tão áspero para com os fracos humanos e trazê-los ao julgamento? Como podes pedir pureza a alguém que nasceu impuro? Concedes ao ser humano um curto espaço de vida, são apenas alguns meses que lhe dás, sem possibilidade de ultrapassar o tempo que lhe foi atribuído, por isso dá-lhe um pouco de descanso, peço-te, desvia a tua ira e permite que passe tranquilamente o dia como um trabalhador. E, portanto, aqui, nestes primeiros versículos, o autor da revista dá a estes primeiros versículos o subtema de perguntas. Portanto, Jó está a questionar Deus. Amados, estas perguntas de Jó, estas dúvidas de Jó são legítimas. Fazem sentido. Fazem na medida em que ele não sabia o que estava a acontecer. Estava a passar por sofrimento que lhe era alheio, completamente alheio. Estava a perder tudo, inclusive a saúde. E ele fica confuso. E entende que deve perguntar a Deus, ou entende que deve colocar-se na posição de perguntar a Deus o que está a acontecer com ele, porque ele não está bem a entender. Portanto, é legítimo que ele coloque essas questões diante de Deus. Ele queria perceber. Ele sabia que era pecador, mas não sabia que pecado é que tinha cometido para estar a passar por aquela situação. É compreensível que ele se coloque diante de Deus e lhe pergunte o que é que está a acontecer. O que é que os irmãos vos vêm à mente quando leem estes primeiros 6 versículos? O que é que é evidente para nós nestes versículos? Um homem desesperado e confuso. Um homem desesperado, esgotado, creio que também, não é? Mais. Nós fazemos muitas vezes, há situações em que nós não conseguimos entender porque é que as coisas estão a acontecer e muitas vezes fazemos estas perguntas a Deus, a Deus mostra-me o porquê disto tudo, porque eu não estou a entender. Muitas vezes não há uma razão propriamente dita, pelo menos que seja da nossa parte, conscientemente, claro. E nós pomos a questão perante Deus. O porquê disto, se o que eu fiz foi da tua vontade? Aliás, já o fiz algumas vezes. Já o fiz várias vezes. Se calhar já todos nós, em momentos diferentes e por razões diferentes, tivemos esta conversa com Deus, não é? Isto é, por outro lado, é interessante porque nestes versículos Jó faz uma declaração muito clara da soberania de Deus, não é? E da limitação humana, não é? O homem é frágil. Sim, irmão Carlos. Embora ele não tivesse conhecimento do que se passava, mas ele sabia que aquilo por que estava a passar vinha de Deus. Ou tinha a aprovação de Deus, não é? Pois isso é interessante, não é? Isso é interessante. Ele, no verso 9 do capítulo 12, diz: Qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo o que vive? Eu tinha esta consciência. Este aspecto é muito interessante. Lembram-se que a semana passada eu mencionei que a partir do versículo 7 do capítulo 2, que é a última vez que é mencionado Satanás, creio que é o versículo 7, ele não é mencionado mais. Jó nunca atribui a Satanás aquilo que está a acontecer. Curioso, não é? Ele sempre se volta para Deus. Este é um aspecto muito interessante. Ele tem a consciência, a convicção de que tudo o que está a passar
só pode acontecer por permissão e intervenção de Deus. E também por essa via nós percebemos, por isso é que ele agora aqui diz: ó Senhor, alivia este descanso. Porque ele também sabe que Deus é o único que pode aliviar este descanso, certo? Isto é um aspecto interessante, muito interessante. Às vezes perdemos este discernimento, não é? E começamos a atribuir culpas a uma entidade que... Vejam, o que aconteceu... Isto é facto interessante. O que estava a acontecer a Jó foi por instrumentalização de Satanás. Foi Satanás que foi tocar a vida dele. Mas porque Deus permitiu. Quem está sobre todas estas coisas é Deus. E é curioso como Jó sempre mantém essa clarividência e sempre se dirige a Deus. Porque sabe que é Deus a quem ele tem que se dirigir. Não é? Interessante, muito interessante. É o que diz o versículo 10, e por acaso estava aqui a olhar, aqui era o 9 e o 10, que era para falar, depois o cara diz que na sua mão está toda a alma, está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o género humano, quer dizer, na mão de Deus. Nós não podemos garantir que vamos chegar além da manhã. A questão aqui é que estas declarações de Jó, de facto, dão-nos a convicção que Jó tinha essa clarividência, que Deus era de facto o Deus de todo o poder, e este dilema que Jó está a lidar, não sabendo e estando cansado, desesperado, sofrido, e dirigindo-se a Deus nesta atitude de desespero, ele nunca perde a noção que de facto é Deus, é com um Deus que tem que falar, e que é Deus que tem todo o poder, e que todas as coisas estão no poder de Deus, e que a sua vida, aliás, ele depois vai usar esta metáfora da árvore, não é? Nós morremos, uma árvore ainda pode viver outra vez, agora nós morremos e acabou-se, não é? Esta vida aqui acabou-se, não é? Embora o último versículo que nós vamos considerar deixa bem... pelo menos dá a intenção de percebermos que Jó tinha a consciência de uma vida após esta realidade, porque ele expressa essa esperança, não é? Mas a diferença que existe entre alguém que lida com todo este desespero, com todo este sofrimento, com toda esta incompreensão, mas que sabe que Deus é a quem ele tem que se dirigir e em quem estão todas as coisas, e que é um Deus que, mesmo que ele não entenda, está por cima de todas as coisas, é a diferença em relação a todo o resto. Porque assim, todas as pessoas têm dúvidas como estas. Todas as pessoas têm dúvidas como estas. Todas as pessoas, perante uma qualquer situação de sofrimento, fazem as mesmas perguntas e têm a mesma atitude de desespero. Algumas até vão a limites, como nós bem sabemos, incompreensíveis, não é? E difíceis de entender, não é? Todas as pessoas. A diferença está neste aspecto importante. É que Jó sabia a quem falar e sabia em quem é que tinha todo o domínio sobre toda esta situação. E é Deus. Ele reconhecia a sua fraqueza, reconhecia a sua fragilidade, o seu pecado, inclusive porque ele diz: como é que tu vais pedir coisas puras a pessoas que são impuras? E ele sabe que é impuro, não é? Portanto, o que ele está a dizer a Deus: Deus, não estejas à espera que eu seja perfeito, porque eu sou imperfeito. E tu sabes disso. E isto também numa resposta clara àquilo que os seus amigos andavam a dizer. Ele sabia que era imperfeito, ele sabia que tinha cometido erros. O que ele tinha a consciência é que aquilo que estava a acontecer na sua vida não era diretamente consequência de uma vida infiel. Porque ele tinha a consciência do seu relacionamento com Deus. O tempo voa. Não sei se os irmãos, a respeito destes, ainda querem partilhar mais algum aspecto que vos tenha vindo ao vosso coração. Compreendemos que o estado, a condição em que Jó se encontra é compreensível. Nós percebemos porque é que Jó está naquela situação. Percebemos porque é que ele está a fazer aquelas perguntas, porque é que ele está a ter estas conversas, porque de facto aquilo que ele está a lidar é muito difícil.
e a ausência de respostas, de compreensão, de facto, torna este processo mais difícil. E aqui, a questão que o irmão Telmo há pouco estava a dizer, então, mas será que se ele soubesse, teria tido uma atitude diferente? Bom, havia perguntas que ele não iria fazer, obviamente, porque ele sabia a resposta, não é? A questão aqui é o relacionamento e a dependência de Deus. A nossa dependência de Deus vai ficar dependente daquilo que nós sabemos sobre as circunstâncias ou daquilo que nós sabemos sobre o nosso Deus? Porque há uma diferença entre as circunstâncias, entre aquilo que Deus é, aos nossos olhos, não é? Aos olhos humanos, há uma diferença, não é? Aquilo que eu sei sobre Deus tem que ser inabalável e tem que sustentar. E eu não tenho dúvidas nenhumas que foi isso que sustentou Jó. Embora o facto de ele não ter resposta e não tendo este conhecimento, fez todo um processo que obviamente resulta num processo difícil, mas que curiosamente, eu não sei qual é a vossa experiência, eu não sei se, sabendo aquilo que nós já sabemos, porque nós já aqui, já hoje afirmámos que nós também temos momentos de dúvidas. Nós também temos momentos de incompreensão. Também temos momentos em que nos voltamos para Deus. Oh Deus, porquê isto agora? Porquê esta situação? E nós sabemos. Nós sabemos. E, portanto, o que está aqui, o assunto aqui é, de facto, o que é que nós sabemos sobre Deus e o que é que nós sabemos sobre a eternidade. E o que é que nós sabemos sobre esta vida aqui. Não há dúvida nenhuma que Jó tem uma consciência clara da fragilidade da sua vida aqui. Não há dúvida. Ele afirma isso claramente neste texto. Não é? Ele sabe que é pecador, ele sabe que é frágil, ele sabe que é impuro, ele sabe que tudo está nas mãos de Deus, ele não pode terminar nada e que a vida é uma fragilidade. Ele sabe tudo isso. E sabe que é Deus que tem esse poder e que tudo vem através da intervenção de Deus. Mesmo para terminar, amados, o versículo 14, e lendo na tradução do livro, diz: se um indivíduo morre, voltará à vida. Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberto das minhas lutas e dificuldades. Amados, o que é que isto significa? Traduzindo isto por uma realidade nossa, o que é que significa estas palavras de Jó? E parece ser mais o desejo de morrer, portanto, dizer, leva-me daqui porque os meus dias fora daqui vão ser bem melhores. O autor da Bíblia até menciona isso. Jó, mais do que uma vez, verbaliza que prefere acabar com isto, prefere morrer. No entanto, nunca faz nada. Aliás, ele até rejeita essa ideia da esposa. Não é? A esposa diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, não é? E ele rejeita isso. Não é? Mas por outro lado, Jó acredita na vitória que vai ter. Ele diz assim, verso 14, morrendo o homem, porventura deverá viver, depois a seguir, todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Portanto, Jó manifesta aqui uma confiança total no Senhor e naquilo que Deus ainda tem para ele. Agora deixem-me só aqui fazer uma provocação. Nós sabemos o que é que acontece no último capítulo de Jó, não sabemos? O que é que Deus faz a Jó? Restaura. Embora os filhos que perdeu e muita coisa que ele perdeu não seja restaurado, perdeu, não é? Mas Deus abençoou, não é? É disto que o Jó está a falar aqui? Dos melhores dias? Obviamente que não. Obviamente que não. Jó sabia melhor do que ninguém, o irmão Fernando até na quarta-feira passada mencionou isso. Jó sabia melhor do que ninguém aquelas palavras que o Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Jó sabia disso. Estes melhores dias que aqui estão mencionados não eram de forma, até porque ele não sabia que Deus ia fazer isso sobre ele não era de forma alguma os melhores dias aqui. Eram outros melhores dias junto deste Deus que ele reconhece, a quem ele temia e com quem ele tinha um relacionamento de intimidade. E depois daqui da atenção que é, Jó manifesta que não desistiria, não é? Não desistiria. Ele aliás, estava todo sofrendo até ao fim e nunca desistiria. Exatamente.
Embora continue, e nós sabemos que esta batalha, esta troca de argumentos e de perguntas ainda se prolonga durante algum tempo, até que ele chega ao fim e depois diz: oh meu Deus, agora é que eu te conheço bem, agora é que eu te conheço bem. Mas não vamos antecipar as coisas, porque agora estamos ainda neste momento. Amados, e para terminar, o grande problema de Jó, o grande problema dos seus 3 amigos, o grande problema do mundo, e será o nosso grande problema, é o conhecimento muito limitado que nós temos do nosso Deus. Agora vejam, Jó tinha um conhecimento do seu Deus um pouquinho melhor do que tinham os seus amigos, não é? Claramente, é evidente. Nós temos, e essa é a nossa esperança, a nossa convicção, que temos um conhecimento um pouquinho melhor do que o resto do mundo, que vive de costas voltadas para Deus. Mas este é o grande dilema, porque quanto mais nós conhecemos do nosso Deus, mais fundamento e resistência teremos para enfrentar uma situação desta. Amados, o conhecimento que Jó tinha de Deus foi determinante para que, apesar das dúvidas, do sofrimento, da angústia, da incompreensão, da falta de respostas, ele tivesse permanecido, não tivesse pecado contra o Senhor, como ele determinou logo no início, e tivesse chegado ao fim de todo este processo a dizer: agora eu conheço melhor o meu Deus. Agora eu conheço melhor o meu Deus. E eu creio que este texto tem esta virtude para nós. Primeiro, nós sabemos coisas sobre a eternidade que mudam o nosso viver aqui. Eu aqui posso estar miserável, este breve e momentâneo sofrimento que Paulo ali lembrou, que nós lembramos lá em 2 Coríntios 4, nós sabemos que é breve e passageiro e que logo estaremos na glória com o nosso Pai. Nós sabemos disso. E também sabemos que aquele que nos deu o bem pode nos dar o mal, e aquele que é o nosso Deus, e que neste caso agora, Jó ainda não tinha essa experiência, nos ama ao ponto de ter dado o seu próprio Filho por nós, e como o apóstolo Paulo disse, se Ele nos deu o Filho, o que é que não nos dará juntamente com Ele? O que é que Ele não nos dará juntamente com Ele? O Senhor Jesus, lá em João 17, na oração, naquela conhecida oração, ora ao Pai, dizendo que a vida eterna é que o conheçam, não é? Vida eterna é conhecer o Pai. E é Jesus Cristo, o Filho. O que fará mais diferença na nossa vida é o conhecimento que nós temos de Deus. Mesmo que não tenhamos respostas, mesmo que não saibamos, e mesmo que saibamos algumas coisas que nós não compreendemos, porque imaginam que se Jó soubesse daquela conversa, não iria se calhar fazer outras perguntas. Oh Deus, eu não estou a perceber porque é que tu fazes uma conversa destas com Satanás e eu é que apanho. Portanto, mesmo que ele soubesse aquilo que ele sabia sobre Deus, aquilo que nós sabemos sobre Deus, tem que ser o fundamento para lidarmos com cada situação, com sofrimento, sem respostas, mas firmes na consciência que temos um Deus maravilhoso. E logo, como ele diz, seremos livres destas circunstâncias e teremos na sua presença gloriosa. Nada é mais importante do que isso para a nossa vida. Nada mesmo. Agora vai doer, amados. Vai doer. Muitas vezes vai doer muito. Algumas vezes vai doer mais do que outras, mas vai doer. Disto tudo, acho que há aqui uma lição importante para nós, que é, nós muitas vezes queremos ir ajudar alguém, e se nós não formos com a mão de Deus a ajudar, às vezes não somos de ajuda, mas somos de pedra. Porque nós temos uma tendência muito grande para julgar as pessoas. Falar do que não sabemos, não é? Falar do que não sabemos, e muitas vezes as experiências que não temos, damos assim uns palpites que na altura vão fazer mal às pessoas. Portanto, acho que é uma lição que nos dá aqui Jó, não é? É que afinal de contas aqueles que até supostamente amigos acabaram por estar a condená-lo por algo que nem sabiam, mas que tinham que arranjar alguma coisa para justificar
identificar aquilo. Eu há bem poucos dias, eu acho que já partilhei isso com os irmãos, estava a falar com alguém que me estava a partilhar uma situação inesperada de sofrimento incompreensível aos olhos humanos. E eu estava a dizer, eu não tenho resposta para isso. Eu sei que Deus nos ama. Eu sei que Deus nos ama incondicionalmente e que é impossível eu fazer algum ato de injustiça ou de falta de amor. Mas eu não tenho uma resposta para isso. E a gente às vezes quer dar respostas. E estes 3 amigos quiseram dar respostas. E em vez de falarmos daquilo que sabemos, o que é que a gente sabe? A gente sabe que Deus é um Deus puro, verdadeiro, justo, autêntico, amoroso e que tem algo para nós muito superior a qualquer outra coisa. Mas não vale a pena nós darmos respostas das quais a gente não sabe. Torna tudo mais difícil. E nós temos às vezes uma tendência muito grande de querer dar respostas e depois complicamos mais às vezes do que ajudamos. E lá está, e este aspecto destes 3 amigos, às vezes vale mais ficar abraçado em silêncio, vale mais ficar abraçado em silêncio do que dizer muita coisa. E quando falarmos, que seja de facto o Espírito do Senhor a nos conduzir e a nos dar sabedoria.